Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo de número 20. Lucas, Novo Testamento, Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo de número 20. Quantos estavam aqui domingo? Domingo, levante a mão para o céu. Domingo nós fizemos, eu declarei algo sobre a igreja, falando a respeito de mulheres que queriam engravidar, que viessem à frente para receber a oração que nós queríamos ministrar sobre essas mulheres. E eu falei para a igreja, se eles soubessem de alguma dessas mulheres que assim estão querendo engravidar, que convidassem para estar no culto de hoje, que nós queremos impor as mãos e orar por essas mulheres. Tem alguma mulher aqui que quer engravidar e não pode, não está conseguindo? No final do culto nós estaremos orando por você. Amém? Deus vai operar. Quem crê nisso? Deus vai operar. Muito bem. Lucas 10, do 17 ao 20 diz assim: E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Esse texto nos fala do retorno de 72 discípulos de Jesus. Às vezes nós temos um pensamento errado que Jesus ele tinha apenas 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles andavam mais perto dele, faziam parte da equipe principal, mas Jesus tinha muitos discípulos. E aqui então, nesse registro de Lucas no seu evangelho, fica muito claro que Jesus ele tinha muitos discípulos que ele delegava missões para eles. E aqui então Jesus ele havia mandado 72 homens, 72 discípulos, de dois em dois, para irem até as cidades por onde ele iria passar. E Jesus deu uma comissão para eles. Além de entregar a eles poder e autoridade para ir em seu nome, Jesus disse para eles: eu quero que vocês vão por estas cidades e comecem a anunciar nestes lugares que é chegado o reino dos céus. Olhe para alguém perto de você e diga: é chegado o reino dos céus. Então eles foram e começaram a anunciar que era chegado o reino dos céus. E Jesus tinha dito para eles: por onde vocês andarem, todos os enfermos que vocês encontrarem, eu quero que vocês os curem. Os leprosos que vocês virem, eu quero que vocês limpem. Aqueles que estão oprimidos e possessos por espíritos imundos, eu quero que vocês expulsem esses demônios. Aqueles que estão mortos e vocês cruzarem por esta realidade, eu quero que vocês os ressuscitem. Diga uau. Será que isso aconteceu? Será que de fato esta realidade seguiu esses 72 discípulos que foram em dupla, de dois em dois, executar o que Jesus havia pedido? Quem acha que isso aconteceu, levanta a mão para o céu. Aconteceu. Porque tudo aquilo que Jesus ele delega a autoridade e o poder que ele nos dá para cada um de nós como filhos, como discípulos do Senhor, quando nós vamos a esses lugares, assim como eles foram, debaixo de uma palavra, debaixo de um comando, debaixo de uma autoridade delegada pelos céus,
as coisas acontecem. Então Lucas, ele não vai registrar todos os milagres e sinais que estes homens viram acontecer usando o nome e o poder e a autoridade que receberam de Jesus. Mas esses homens, por onde eles andaram, Deus operou algo extraordinário por meio da vida deles. Lucas vai registrar apenas o retorno, e eles muito alegres, felizes, declarando para Jesus que até os espíritos imundos se sujeitavam a eles por meio do poder e autoridade do nome de Jesus. Então, ao final da jornada, eles retornam para Cristo, trazendo ali as boas novas de tudo aquilo que eles viram acontecer. Não sabemos quantos dias eles percorreram aquelas cidades, mas nós sabemos que eles percorreram, e quando voltaram, havia muita alegria no coração deles. Há discípulos de Jesus aqui? Quando o Senhor começa a usar a sua vida para a manifestação do reino de Deus, para libertar cativos, curar enfermos, anunciar as boas novas, algo começa a acontecer dentro de nós. Uma alegria extraordinária começa a invadir o nosso coração. Amém? Quem já foi usado em algum momento por Deus para realizar alguma ação, algum sinal, entregar alguma palavra para alguém? Levante a mão para o céu. Como você se sentiu? Como você se sentiu quando você orou por alguém e aquela pessoa foi curada? Quando alguém estava ali oprimido por espíritos imundos e Deus te usa para você repreender aquela realidade e aquela pessoa ser livre e ali começar a viver uma vida plena e abençoada. Como você se sentiu? Quando você levou esta palavra do Evangelho de Cristo a uma família que estava por terra, que estava arrasada, e você viu, passando alguns dias, a realidade daquela casa ser completamente mudada. Como você se sentiu? Extremamente feliz. Uma alegria transbordante e contagiante, ela sai de dentro de nós, não é verdade? Amém ou não amém? Então, querido, um dos princípios de esta alegria do reino invadir o nosso coração é quando Deus começa a nos usar dentro do nosso chamado. Olha para alguém perto de você e diga para ele: você tem um chamado. Diga para ele: você tem uma missão dentro do reino. Diga para ele: você tem uma missão dentro do reino. E você só será pleno, será completamente feliz quando você começar a viver essa realidade, essa missão que Deus tem com você dentro do seu reino. Amém? Vamos lá. Então essa alegria transbordante veio à tona, e Jesus, ao ouvir os relatos dos discípulos, lhes declarou: eu vi Satanás cair do céu como um raio. O que isso significa? Jesus olha para eles após eles relatarem tudo aquilo que eles viram acontecer, e Jesus declara para eles: eu vi Satanás cair do céu como um raio, um relâmpago. Você já se parou para perguntar o que isso significa? Por que isso aconteceu? Por que Jesus ele viu aquela realidade acontecendo? Não fisicamente, mas no espírito. Amém? O que isso significa, irmãos? Quem poderia responder? Silêncio. Aleluia. Exatamente. Mas não só do céu. Vamos lá. Do céu ele já tinha sido expulso. Vamos lá. Significa que o domínio, o governo que Satanás tinha e estava exercendo sobre aquelas cidades e sobre aquelas pessoas estava terminando. Foi abalado. O domínio, o governo que ele tinha sobre aquelas pessoas e sobre aquelas cidades foi abalado. Ele estava na região celestial, ele estava governando. A Bíblia diz que existem principados e potestades que dominam e que governam certas regiões, certas cidades, certas localidades.
Você já viu que em determinado bairro, em determinado local, há criminalidade maior que outros? Quem já viu isso? Tráfico de drogas, prostituição mais do que qualquer outro lugar. Há lugares que você vê tantas realidades, crimes, assassinatos, e nos outros você não vê. A resposta é, porque aquele local ele está sendo governado, ele está sendo regido por um príncipe, por uma autoridade das trevas. E aquele príncipe, aquela autoridade das trevas, ele está influenciando pessoas, ele está trazendo essa realidade das trevas para aquele lugar. Então, quando os discípulos de Jesus, de dois em dois, eles entraram pelas cidades, pelos povoados, pelas casas, e começaram a anunciar que era chegado o reino dos céus, e começaram a curar os enfermos, começaram a expulsar os demônios. A realidade do reino das trevas precisou correr, foi abalada, porque quando chega o reino dos céus, o reino das trevas precisa dar o lado, precisa sair. Ele era abalado. Então é isso que significa. Satanás ele precisou soltar aquelas cidades, soltar aquela região celestial que ele estava dominando. Ele foi derrubado dali. Naquele momento não foi por Cristo, não foi pelos apóstolos, foi por discípulos de Jesus, que haviam recebido poder e autoridade para fazer aquelas realidades ali. Será que isso cessou? Será que hoje não existe regiões, não existe bairros, não existem cidades, que elas estão sendo oprimidas e dominadas por Satanás? O que você acha? Sim, estão. E quem o Senhor está comissionando nesses dias, para ir a esses lugares, e para derribar esses principados, essas potestades? Quem você acha que Jesus está comissionando nesses dias, como ele comissionou os 72 para ir a esses lugares e ali anunciar que era chegado o reino dos céus? Quem ele está comissionando nos dias de hoje? Quem? Bata no teu peito e diga: eu. Mas pastor, eu tenho medo. Quando fala nessa realidade espiritual aí, pastor, eu não quero nem ouvir porque eu tenho medo. Você precisa ter medo disso? Você precisa ter medo dessa realidade? Por mais que no primeiro momento parece ser algo assustador, mas você não precisa ter medo, porque Jesus ele nos deu uma promessa. Diga promessa. Ele disse que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões, e nenhum mal aquilo nos poderia fazer. E toda a força das trevas que se levantassem também não fariam dano algum a eles. Por quê? Porque o próprio Senhor estava com eles, guardando cada um deles. Então, quando a luz chega num ambiente de trevas, as trevas elas são vencidas pela quem é luz aqui? Aonde você chega, se há escuridão, a escuridão precisa ir embora, porque você é um homem e uma mulher portadora da luz de Cristo. Se você chega num lugar, querido, com esse entendimento, com essa realidade, com essa autoridade, você começa a emanar, emitir decretos, você começa a orar, você começa a declarar, querido, por meio da sua voz, por meio da sua oração, e aquela realidade que ali estava, ela precisa deixar aquele lugar. Aleluia. Ela vai embora, ela não resiste. Assim como Satanás caiu do céu como um raio, assim acontece nos dias de hoje. Regiões que estão sendo dominadas, quando filhos de Deus se levantam, se posicionam, entendem a realidade dos céus, entendem a realidade de Cristo, entendem a realidade do reino e se posicionam verdadeiramente, querido, mudança se estabelece. Mas às vezes nós estamos preocupados apenas em receber algo, apenas em receber alguma coisa. Assim aconteceu com muitos que seguiam Jesus nos seus dias. Eles queriam algo do Senhor apenas.
Jesus, Ele tem tudo que nós precisamos, e Ele pode nos dar todas as coisas que nós queremos e almejamos, mas Ele não quer só que você receba, que você vá apenas atrás de alguma coisa. Ele quer que você se posicione, Ele quer que você se levante, Ele quer que você saiba quem você é no reino, e você vire um agente do reino de Deus, por onde você andar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então esse mesmo poder e autoridade não diminuiu, não cessou, foi entregue para quem? Para a igreja do Senhor, para os filhos de Deus, para mim e para você, que somos embaixadores e sacerdotes do Senhor. Então hoje, querido, a grande comissão de ir e fazer discípulos é nossa. A responsabilidade de anunciar esse evangelho é nossa, e por onde nós andarmos, o Senhor estará conosco, e Ele estará cooperando conosco, com seus sinais, com as suas maravilhas, com seus prodígios. Os cativos serão libertos, e o céu será abalado. O que começa a acontecer quando os príncipes das trevas são abalados, são derribados desses lugares? O que acontece na localidade? Seja no bairro, seja na cidade, o que começa a acontecer? Quem poderia me ajudar? Você começa a ver diminuição. Diminuição de quê? De assaltos, de roubos, de drogados, de prostituição. Você começa a ver diminuição de criminalidade. Você começa a ver todas essas atrocidades que acontecem diminuindo, porque as pessoas começam a ser libertas daquela realidade opressora de domínio das trevas, e elas começam agora a conhecer a Cristo e viver semelhante a Cristo e ter a mente mudada, e começam agora a deixar de ser aquela pessoa que fazia aquelas coisas horríveis, e agora passa a viver em novidade de vida para o Senhor. Mas o que nós vamos fazer? Vamos apenas assistir? Vamos apenas olhar? Vamos olhar as estatísticas no jornal, na televisão? Vamos ver os acidentes permanecer? Vamos ver os jovens tirando as vidas? Vamos ver os jovens se entregando às drogas? Vamos ver as coisas acontecerem e vamos ficar calados? Assistindo e pensando que tudo isso é normal? Ou vamos nos levantar debaixo do poder, da unção e da autoridade que Cristo já nos entregou, e vamos fazer e causar a diferença na nossa geração? Um homem, uma mulher, debaixo desse entendimento, debaixo do poder e da autoridade de Cristo, começa a impactar um bairro, uma cidade, um estado e até mesmo uma nação. Quem aqui já estudou histórias de avivamento, aonde a glória de Deus ela veio como veio nessas cidades aonde os discípulos entraram? Quem já estudou, quem já leu, quem já viu alguma reportagem sobre algum avivamento? Levante a mão para o céu. Quem já escutou? Missão de casa para você, de hoje até o final de semana. Bote lá no YouTube História dos Avivamentos, e você vai entender um pouquinho mais a realidade que nós estamos falando aqui. Existiam lugares onde a glória de Deus ela veio, o reino de Deus chegou. Presídios foram fechados, cadeias foram fechadas, você vai ficar estarrecido. Terras que não produziam, lugares onde a chuva não caía, a chuva começou a cair. Lugares onde a terra não produzia, a terra começou a produzir. Lugares onde a cidade era miserável, a cidade começou a prosperar. Por quê? Porque aquilo que estava dominando aquela cidade foi abalado. E agora a realidade do reino de Deus havia chegado e começado a mudar. Quando a realidade do reino de Deus chega, muda a geografia, muda o cenário político, o cenário econômico, o cenário espiritual, começa a mudar todas as realidades. Aleluia!
Mas nós muitas vezes ficamos com medo, nos acovardamos. E a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Pergunta para o irmão do teu lado se ele é corajoso. Ai, 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 glória a Deus. Ai, ai, ai. Ai, 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 Jesus. E se manifesta um demônio aqui, ou lá na tua casa, perto da sua casa. Aí eu quero ver se tu é corajoso mesmo. Ou tu vai correr, pegar o celular e chamar o pastor 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não importa o horário. Pastor, corre aqui, porque o meu vizinho está endemoniado. Quem já viu alguém endemoniado? Levante a mão para o céu. Não é bonito de ver. É uma realidade espiritual. O demônio ou os demônios, eles tomam conta da pessoa. A pessoa muitas vezes não vai nem lembrar daquilo que ela fez, daquilo que ela falou. Chega a mudar a voz. Tantas coisas acontecem. Se você já viu, você entende essa realidade. Mas não é ela. Ela está sendo controlada, ela está sendo oprimida por algo espiritual que está sobre a vida dela. Então muitas vezes, querido, os crentes que deveriam entender esta palavra, se posicionar e declarar uma palavra de ordem, dizendo: solte agora, vai embora em nome de Jesus. Ficam calados, acovardados, vendo as coisas acontecer com medo. Muitas vezes, me perdoe, com o rabinho entre as pernas. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Jesus nos chamou para abalar estas regiões celestiais que estão sendo dominadas e controladas. Quando eu oro, quando eu declaro, quando eu jejuo, quando eu entendo e eu me posiciono, estas regiões celestiais, elas começam a ser abaladas e o reino de Deus se estabelece. Pessoas começam a ser salvas, os enfermos começam a ser curados, os cativos começam a ser libertos. Por onde Jesus ia, ele libertava os cativos, pessoas endemoniadas até a raiz do cabelo, que ninguém mais podia dar conta. Lembra daquele homem que morava numa ilha chamada Gadara? Também conhecido como endemoniado gadareno. Quem já leu ou já ouviu essa palavra? Quantos demônios estavam habitando dentro do gadareno? Diga legião. Era mais de 1000. Legião simboliza mais de 1000. E a Bíblia diz que o estado daquele homem era terrível. Dentro de casa ele não vivia mais. A família não dava conta dele. E ele foi morar dentro de um sepulcro. Ele se feria, ele se rasgava. Ele vivia como um animal. E muitas vezes colocavam cadeias, grilhões, correntes nos seus braços e pernas para tentar aprisionar, mas a força que ele tinha era tão grande que ele rompia com as cadeias e fugia. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou na ilha de Gadara, uma ilha. Quando ele desce do barco e ele coloca o pé na terra, na ilha, algo acontece. Pergunta o quê? Não, mais alto, diga o quê? A Bíblia diz que aquele homem que estava possesso, ele vai até onde Jesus estava. O melhor vem agora. E quando ele enxerga Jesus, a primeira coisa que ele faz é isso aqui: se dobra, dobrou os seus joelhos e fez uma pergunta: o que queres aqui, Jesus, filho de Davi? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Porque eles sabem que chegará o tempo que Jesus vai aprisionar todos eles. E Jesus olha para ele e pergunta assim: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. E eles olham para Jesus e eles dizem assim: se vai nos expulsar, permita que a gente entre nos porcos. Aquela ilha de Gadara, as pessoas criavam porcos.
era a renda deles, criação de porcos. E Jesus permite. Os demônios saem do homem, entram nos porcos, e os porcos vão até um precipício aonde corria água, e eles se lançam ali, e eles morreram afogados. Toda a população ficou atônita, visto daquela realidade, e pediram que Jesus saísse dali, porque a fonte de renda deles havia o quê? Terminado. Mas por que aquele homem precisou se apresentar? Não o homem, né? Mas os demônios que estavam sobre ele. Por que aqueles demônios tiveram que ir até Jesus e dobrar o joelho? Por quê? Quem sabe dizer? Quem era a autoridade maior ali? Quem era a autoridade maior? Era Jesus. Antes de Jesus entrar ali, a autoridade maior era eles. Quando Jesus entra ali, a autoridade maior é Ele. E os demônios precisam se apresentar para Ele, como se fosse no exército. Bater, continência, porque chegou o superior. Quando o reino de Deus chega, o superior está chegando. O Senhor dos senhores está chegando. O general dos exércitos está chegando. E as trevas, elas são abaladas. Quantas famílias hoje estão assim, vivendo realidades de briga, de intriga, de confusão, de perversidade das mais variadas. Por quê? Porque estão debaixo de um domínio, de uma influência, não do reino de Deus, mas do reino das trevas. E o que Jesus quer fazer com essas famílias? O que Jesus quer fazer com essas pessoas? Libertá-las. Diga bem alto comigo, libertá-las. Jesus quer tirá-las da escravidão e do domínio de Satanás e trazê-las para o seu reino. E aí a vida delas, a família delas começa a mudar de realidade. Em que reino você está? Em que reino você está inserido? No reino de Deus ou no outro reino? Só existe dois reinos. Ou nós estamos no reino da luz, no reino de Deus, e estamos combatendo as obras do diabo, ou nós estamos no reino dele. E aí não nos importamos em guerrear contra ele, porque já somos dele. A quem você pertence? Aleluia. Se nós estamos no reino da luz, nós precisamos nos levantar. Se nós já conhecemos a Cristo e a sua realidade, nós precisamos trazer outros que estão aprisionados, para libertá-los destas prisões também. Aleluia. Quantas pessoas eu já vi vivendo uma realidade terrível, e depois que o reino das trevas que estava dominando a vida delas foi abalado, elas mudaram de vida completamente. Finalizando, depois que eles demonstraram aquela alegria, uma alegria nobre, uma alegria verdadeira, Jesus olha para eles e diz assim: ei, a verdadeira alegria não está nos sinais, não está nos prodígios, não está em expulsar os demônios, por mais que tudo isso seja extremamente importante. Mas a alegria, a verdadeira alegria que vocês precisam ter no coração de vocês, é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Diga comigo, o livro da vida. Que livro é esse, irmão? Aonde está esse livro da vida? Aonde está esse livro da vida? Está nos céus, junto com o Pai. Há um livro chamado livro da vida. E se o seu nome, o meu nome não estiver lá, nós não teremos direito à vida eterna. João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, unigênito, por amor a nós, para que a gente não venha perecer, mas tenha a vida eterna.
Como que o meu nome vai parar, será escrito no livro da vida? Só existe uma maneira: quando eu entendo a obra de Jesus, quando eu entendo o sacrifício dele, o amor dele, quando eu entendo a obra da cruz, e eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, e agora eu faço uma aliança com Jesus, e eu começo a viver em obediência, diga comigo, obediência, aos seus mandamentos e à sua palavra. Quando eu tenho um novo nascimento, uma nova realidade, e eu deixo de viver aquelas práticas que me afastavam de Deus, e agora eu começo a viver em novidade de vida, viver para Cristo, viver em obediência, viver em conformidade à palavra. Aí o meu nome, ele é escrito no livro da vida, e eu tenho direito à salvação e a tudo aquilo que Cristo já conquistou. Aleluia! O seu nome já está escrito no livro da vida? Se não está, ele pode ser escrito hoje. A maior alegria que eu já tive muitas alegrias, mas uma das maiores alegrias que eu tive foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E ali eu tive a certeza que o meu nome estava sendo escrito com o próprio sangue de Cristo nesse livro da vida. Um dia esse livro será aberto, e o próprio Jesus, ele lerá os nomes. Ele e os seus anjos vão fazer a leitura dos nomes que ali estão. Muitos ainda que vivem nessa terra não possuem o nome naquele livro, mas Jesus, ele conta comigo e ele conta com você, para que a gente anuncie esse evangelho das boas novas para outras pessoas também, para que elas conheçam a Cristo, conheçam sua obra e também tenham o seu nome escrito no livro da vida. Você está calado, ou você está tentando comunicar o reino para outras pessoas? Como você está? Calado, agente secreto do reino de Deus? Você tem vergonha de anunciar a Cristo a outros, de falar de Jesus para outros, com medo talvez do que os seus amigos vão pensar, do que eles vão dizer? Porque geralmente quando a gente começa a anunciar, que nos convertemos, que pertencemos a Cristo, geralmente as amizades que nós temos, o que elas começam a fazer, Rogério? Obrigado. Já aconteceu isso contigo? Levante a mão se já. Você está num bom caminho. Se aconteceu isso com você, você está num bom caminho. Você está caminhando certo. Você está se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Jesus disse que nos perseguiriam por causa do amor e do nome dele. Então a perseguição, ela vem, mas eu preciso entender que eu não posso negar a Cristo aqui na terra, porque se eu negar a Cristo aqui na terra, diante dos homens, o próprio Pai vai me negar nos céus. E aí, meu irmão? Se eu negar a Jesus aqui na terra, eu serei negado diante dos céus, diante de Deus. Não negue Jesus. Não tenha medo de falar que você é cristão. Não tenha medo de carregar a sua Bíblia. Não tenha medo de representar ao Senhor. Não tenha medo. No primeiro momento, eu acredito que grande parte de nós, eles têm esse medo. Mas o Espírito Santo, ele vai removendo o medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Quem é o verdadeiro amor? É Deus, é o Senhor Jesus. E esse verdadeiro amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. E quando esse verdadeiro amor do Pai é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, nós perdemos o medo, nós perdemos a vergonha de proclamar essas boas novas para as pessoas. Nós também queremos que elas venham conhecer esse amor, conhecer a Cristo.
Já não nos importamos mais com o que elas vão pensar, com o que elas vão dizer a nosso respeito. Já não nos importamos mais se vão escarnecer, se vão zombar de nós, porque nós temos uma aliança com Ele, nós nascemos de novo e nós sabemos que elas ainda estão sobre o domínio e influência de Satanás. Aleluia. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se coloque de pé esta noite. Nós precisamos nos posicionar. Como verdadeiros filhos de Deus. O Senhor, Ele quer levantar um grande exército de guerreiros, de filhos e filhas valentes que irão em seu nome, que irão representar, e Ele vai delegar sobre nós poder e autoridade. Ele não vai nos desamparar, Ele não vai deixar dano nenhum chegar a nós e a nossa casa. Eu quero orar com vocês essa noite. Nós vamos louvar um pouquinho o Senhor. Eu quero orar contigo, eu quero orar por você, por tua casa, por tua família. Eu tenho Deus. Se você reconhece que por esses dias, por esse tempo, você tem sido meio covarde, você não tem feito mais aquilo que você fazia, aquilo que o Senhor já havia inspirado o teu coração. Você está buscando tantas coisas, mas ela não está buscando mais com intensidade, com força, com vigor o reino dos céus. Você não está buscando mais com afinco. Eu quero que você venha para frente. Eu quero orar por você. Primeiro você vai ter que vencer o seu orgulho. Vai ter que vencer você mesmo. Vai ter que vencer o seu eu. Não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é diácono, não importa. Mas às vezes nós estamos nos acovardando e esquecemos do que aquilo que Cristo já fez. Esquecemos do poder e autoridade que Ele nos entregou. Esquecemos. Nos acovardamos. Mas não é mais tempo de ficar parado, de ficar apenas olhando, de ficar apenas assistindo. É tempo de se levantar, de se posicionar, de assumir o teu lugar dentro desse exército de Cristo. E deixar o Senhor usar a sua vida, usar a sua voz, usar o seu jejum, usar a sua oração. Ebai surabaca lamassou, iamandereba gastorou. É tempo de destronar, de abalar os céus com decretos, com oração. É tempo de usar a voz profética que Deus te deu. É tempo de liberar a sua voz e abalar os céus, abalar o domínio das trevas. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se o soldado ele é treinado para a batalha. Soldados são treinados para a guerra, para a batalha. E a gasura magaia se soprar, a terra pode se abalar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E se seu barco parecer que vai naufragar, Pai, em nome de Jesus, comece a transformar a realidade de cada um dos meus irmãos.
que reconheceram diante de Ti, reconheceram, Pai, que estão deixando a desejar, que já deveriam ser se posicionado, já deveriam ter tomado algumas decisões que o Senhor já ministrou, mas ainda estão, ó Pai, vivendo desta maneira, desta forma. Ei, lastorou bocou. Mas essa noite eles estão diante do Teu altar, e foi o Senhor que os convenceu, foi o Teu Espírito. E eu venho te pedir com humildade e simplicidade, começa a desatar sobre eles uma realidade do Teu Espírito, uma realidade do Teu sobrenatural, uma realidade nova, uma capacidade nova sobre cada um deles. Venha ser desatada sobre eles essa noite, em nome de Jesus. Fortalecimento sobre cada um dos Teus filhos. Que venha fortalecimento, venha ousadia, venha intrepidez, e que eles comecem, Pai, a partir de hoje, a pelejar, ei, calaçurabagai, e a serem testemunhos do Senhor por onde andarem, por onde andarem, por onde andarem. Libera sobre eles poder e autoridade, poder e autoridade, poder e autoridade. Remova os espíritos do medo, remova, Pai, tudo aquilo que tentam os abater para se calarem. Remova em nome de Jesus. Ousadia, intrepidez, coragem seja liberado sobre a vida de cada um deles, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Seja liberado ousadia, entendimento, revelação, para que se posicionem, Pai, e sejam instrumentos do Senhor, sejam instrumentos do Senhor, para a glória do Teu nome. Capacita cada um deles, renova-os, e libera, Senhor, as Tuas armas, libera a Tua unção sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Cada um deles sejam tocados, sejam ministrados por essa graça, sejam ministrados por esse poder, sejam ministrados por essa realidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que a mudança se estabeleça dentro das suas casas, dentro das suas famílias, dentro dos seus lares, nas suas empresas. Já vou orar por isso. Uau! Acenda a luz um pouquinho. Vocês que vieram para frente, dá um passinho para trás agora, que eu vou chamar outros irmãos para estar orando. Você tem uma dor, aonde é a dor? Nessa região. O que aconteceu que essa dor começou a aparecer? Algo estranho, uma batida, alguma coisa? Nada, começou do nada. Você já foi no médico? E o que eles dizem? Nada mais. Não passa. Uau. Só não peça para passar para você. Sobe o altar ali, filha. Sobe lá, pastora. Nunca peça por uma dor, por mais que você ama. Eu entendo o coração dela. Coração de mãe. Fica aqui, ó. Nós vamos orar por você, não tem medo. O coração de uma mãe, quando vê um filho em desespero, como ela está vendo, ela deseja que a dor saia, a enfermidade saia e venha para ela. Mas aqui há uma chave, há um aprendizado. Não faça isso.
Ordene que essa dor ela vá embora, que deixe ela, aleluia, não chame para você, porque essa dor não é para estar em ninguém, nem nela, nem na senhora, em ninguém. Estenda a mão para cá, solte suas mãos. Estende a mão para cá, igreja. Feche os seus olhos. Você bem tranquila, bem relaxada. Ela será curada essa noite. Ela será curada essa noite. Ela será curada essa noite. Pai, nós impomos nossas mãos sobre ela. E nós tomamos posse do poder e autoridade que o Senhor nos concede, por meio do nome de Jesus Cristo. E nessa noite eu repreendo, eu ordeno, espírito da dor que aí está, espírito da dor que faz ela gritar, fora agora, solte ela, espírito da dor, sai agora em nome de Jesus, solte ela completamente. Eu ordeno agora, saia em nome de Jesus. Toda dor, toda aflição, toda seta, todo dardo inflamado, eu arranco, eu destruo agora, em nome de Jesus Cristo. Que o teu poder toque ela, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Que o teu poder passe sobre ela essa noite. Já está aqui. Esse poder de Deus já está aqui. Apenas deseje recebê-lo. Deseje recebê-lo. Deseje ser tocado por esse poder. Sopra, Espírito Santo, e libera mais do teu poder sobre ela. Em nome de Jesus. Que o teu poder entre, Senhor, nessa região e destrua tudo que está oprimindo ela. Que a partir desta noite essa dor nunca mais retorne e ela possa testemunhar para a glória do teu nome. Anjo do Senhor, toque ela essa noite, ministre sobre ela. Anjo do Senhor, ministre e desfaça toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda obra de encantamento, toda obra do mal, em nome de Jesus. Solte agora, quebrado, forças quebradas, agora, em nome de Jesus. Solte-a, eu dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus Cristo. E se você acredita, aplauda ao Senhor. Vocês vão testemunhar nesse altar. Essa dor ela foi embora hoje, nunca mais vai voltar. Testemunhe para a glória de Jesus. As mulheres que querem ter filho e não podem engravidar, se tem alguém, vem para cá agora, correndo. Não perca tempo. Se você não quer engravidar, não tem problema. Mas se você quer engravidar e você não pode, vem para cá. Você quer engravidar? Faz 4 anos que vocês tentam e não pode. Já fez exame? Você tem uma filha, você já tem uma filha, mas você não conseguiu mais. Já teve dificuldade e você tem desejo de ter outro filho. Feche teus olhos, solte suas mãos. Pai, nós não estamos brincando com a fé de ninguém. Nós não estamos brincando com o teu evangelho e com a tua palavra. Mas em nome de Jesus Cristo, eu apresento essa filha que tem um desejo no seu coração de gerar um filho. Pai, todo impedimento, seja ele físico, seja ele espiritual, que impede que ela venha gerar, que impede que ela fique grávida, em nome de Jesus,
todo impedimento caia por terra a partir de agora. Que a tua unção, o teu poder seja liberado sobre ela nesta noite, e que ela venha gerar, que ela venha dar a luz, e o teu nome, Jesus, seja glorificado na vida dela. Sopra, Espírito Santo, ventre se abra, madre se abra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se abra nesta hora, e que ela gere, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque eu vou gerar um filho. Muito obrigado. Amém. Quem acredita? Eu creio nessa realidade. E em nome de Jesus, dentro de alguns meses, essa irmã ela vai trazer o papel atestando que ela está grávida. Eu creio nessa realidade.